Vamos então ao nosso tema de hoje à noite. Nós já oramos aqui hoje. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia. Começar com Lucas no capítulo 6. Então, Lucas 6, a partir do versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. O tema tratado aqui, hoje, não se encontra entre as doutrinas fundamentais da fé cristã, tais como a Trindade, a divindade de Cristo, a morte vicária de Cristo na cruz. O termo vicário significa substitutivo, e Cristo morreu no nosso lugar. A ressurreição física de Jesus dentre os mortos, é muito importante apontar para isso. Tá? E a autoridade da Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. Mesmo assim, apesar de não constar na lista dos ensinos fundamentais da Bíblia, o assunto é importante para a nossa carreira cristã e para trazer luz sobre algumas práticas no campo religioso, campo evangélico brasileiro. Primeiro, uma breve palavra sobre os oficiais da igreja. Um oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Assim, presbíteros, que também podem ser anciãos, pastores e diáconos são oficiais da igreja. São pessoas que têm o reconhecimento público para desenvolver suas funções. Em contraste com isso, há muitas pessoas que exercem dons na igreja, mas não se diz que elas têm um ofício. Qual é o seu ofício na igreja? Orar em língua. Não existe na igreja o ofício de orar em língua. Qual é o seu ofício na igreja? O meu ofício na igreja é orar pelos enfermos. Isso não é um ofício. Esses são dons e ninguém precisa de reconhecimento público para orar por alguém ou para interceder por alguém. Tá? Então é importante isso. Ninguém precisa de reconhecimento eclesiástico para exercer os dons de curar, orar em línguas ou outros dons que apareçam, visitar alguém, por exemplo. Eu sou visitador oficial da igreja. Então toda vez que alguém precisar de uma necessidade, nós temos que acionar aquele irmão. Também não tem isso. Então, tem habilidades, dons, que não precisam de reconhecimento público. Mas tem outros que precisam, como a gente colocou aqui. Os apóstolos do Novo Testamento tinham autoridade para falar e escrever palavras que eram palavras de Deus. Não crer neles e desobedecer a eles era o mesmo que não crer em Deus e desobedecer a Deus. Então, vocês se lembram do relato de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, quando aquele casal mentiu para o apóstolo Pedro, e ele disse: vocês não mentiram a homens, mas vocês mentiram a Deus. Então você vê a autoridade dos apóstolos, como que desobedecer a eles era como se estivesse desobedecendo a Deus. Os apóstolos tinham também a autoridade para escrever palavras que se tornaram palavras da Bíblia, tá? E elas eventualmente se tornaram canônicas, quer dizer, passaram a fazer parte do cano das Escrituras. Tá? Só isso já demonstra que havia algo de singular no ofício do apóstolo, pois ninguém pode acrescentar algo às Escrituras hoje. Por isso que a igreja não aceita, por exemplo, o livro de Mórmon. A igreja não aceita, o cristianismo não aceita o livro de Mórmon, Doutrina e Convênio, Pérola de Grande Valor, que são escrituras dos mormons, que eles
defendem como sendo palavra de Deus. E nós não podemos fazer isso. Tá? Como também não aceitamos o Evangelho segundo Allan Kardec, ou o princípio divino do Reverendo Moon, porque nós entendemos que as Escrituras são suficientes. Nós não precisamos nada além das Escrituras. Tá? Quando nós falamos hoje em revelações, nós estamos falando num dom comunitário, num dom congregacional. Nós não podemos falar hoje em revelações do mesmo nível das revelações da Bíblia. Tá? E nenhuma profecia hoje, ela tem a mesma validade que a profecia bíblica. Tanto que nós somos levados, a Bíblia nos ordena a julgar as profecias. Alguém profetizou no nosso meio, nós temos que verificar se aquilo bate com a Bíblia. Agora, se alguém subir aqui e ler um texto do livro de Isaías, nós não temos que ficar discutindo, será que Isaías não mentiu? Será que ele não se enganou? Né? Então nós não julgamos os profetas da Bíblia. Tá? E aquilo que é canônico nós não julgamos. Então essa é uma grande diferença. E aí nós vamos ver que eles tinham, então, autoridade para escrever. Então só isso demonstra que eles eram diferentes, ninguém pode acrescentar à Bíblia. Veja o significado do termo apóstolo. Existem dois sentidos básicos para o termo apóstolo. De um modo mais geral, o termo se refere a qualquer pessoa que seja o enviado, o emissário de Deus, através da igreja para uma obra especial, seja de liderança ou não. Por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 25, isso fica muito claro, é um mensageiro. Tá? Esse significado provém da correlação entre o substantivo apóstolo e o verbo em grego, que significa enviar. No grego não pus aí para vocês, mas é apostelo, e é dali que nós temos o termo apóstolo, que é enviar e aquele que é enviado. Nesse sentido mais geral, não há dificuldade em se aceitar que qualquer pessoa pode ser um apóstolo de Deus. Ninguém briga por causa disso. Eu não discordo. E os tradicionais também não discordam. Pode ter certeza que aqui todo mundo concorda. Qualquer pessoa pode ser considerada um apóstolo se ela for enviada por uma igreja, né? Se ela for regularmente enviada para uma missão, para desenvolver algum trabalho, não tem problema dizer, ela vai como um apóstolo. Né? Qualquer pessoa pode ser enviada, por exemplo, por uma igreja, para o trabalho missionário, e nesse sentido amplo, ela é um apóstolo de Deus. Tá? Então, se sai alguém daqui e vai abrir um trabalho em alguma região da África, ou da América do Sul, ou mesmo do Brasil, onde não tem nada, e a igreja enviou, ela vai como se fosse um apóstolo. Ela está sendo enviado uma missão especial. Tá? Então ela está desenvolvendo ali um trabalho de apóstolo, embora ela não tenha o título de apóstolo. No Novo Testamento, porém, o sentido mais comum da palavra é o sentido técnico e restrito, se referindo a um grupo seleto dos apóstolos de Cristo. A palavra traduzida de apóstolo e suas derivações é encontrada 80 vezes no texto grego do Novo Testamento. E dessas, ela tem esse sentido restrito nada menos do que de 73 vezes. Então, 73 vezes no Novo Testamento, o termo apóstolo se refere aos apóstolos de Cristo, e não esses ou um de nós que pode ser enviado para uma missão normal da igreja. O sentido mais amplo de enviado ocorre somente 5 vezes. E aí tem alguns versículos onde aparecem. João 13, 16, 2 Coríntios 8, 23, Filipenses 2, 25, já foi mencionado aqui, Atos capítulo 14, versículo 4 e 14, e essas duas últimas aí são duas referências ambíguas, tá? E ela se refere uma vez a Jesus. Jesus é também chamado apóstolo, Hebreus 3, 1. E, finalmente, há 3 ocorrências que representam dificuldades exegéticas de interpretação, podendo ter tanto o sentido mais amplo como mais técnico, como em Romanos 16, 7, e ali em Atos, capítulo 14, versículos 4 e 14. Então, não existe controvérsia quanto ao sentido mais amplo da palavra,
podendo em tese ser aplicada a qualquer pessoa que seja enviada para uma missão, seja um oficial da igreja ou não. O foco aqui hoje no nosso estudo é no sentido mais técnico da palavra, ou seja, no ofício do apostolado, que alguns alegam ter nos dias de hoje. Tá? Agora, veja as qualificações de um apóstolo. Tá? Quais eram os requisitos para alguém ser apóstolo? As duas qualificações para alguém ser apóstolo eram: primeiro, ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E este critério foi adotado em Atos, capítulo 1, versículo 22, depois que Judas havia já saído do grupo, e os apóstolos ali reunidos no cenáculo, aguardando Pentecostes. Então, eles olharam para a Escritura no Antigo Testamento, para um dos salmos, e disse: alguém vai ocupar o lugar dele. Então, a condição foi: tem que ser alguém que tenha, como nós, testemunhado, sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, isso foi muito importante para aquele momento da igreja. Tá? E eu acho muito interessante também que ali em Atos capítulo 1, eles lançaram sorte, porque 2 candidatos foram apresentados, Matias e José, e a sorte caiu sobre Matias. E esse costume de lançar sortes já vem do Antigo Testamento. Houve ali uma transposição, porque os apóstolos, os discípulos eram judeus, então eles traziam consigo essa tradição. Porém, foi a última vez que eles lançaram sorte para escolher alguém. Vocês vão ver que em Atos capítulo 13, quando a igreja está reunida em Antioquia, tem ali a sua liderança, aí eles mudaram a prática. Jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então você vê que os discípulos mudaram, houve uma mudança radical. Mudaram da prática de lançar sortes, agora para a sensibilidade à voz do Espírito Santo, o que a igreja ganhou muito com isso, com certeza. Então tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. B, ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Então, Atos 1, 22, na verdade, ficaria melhor na letra A e não na letra B aí. Tá? Então, Atos 1, 22, melhor na letra A. E aí nós vamos ver também na letra B, que tem textos que apontam, que demonstram que Jesus chamou os apóstolos, até o texto que eu li aqui inicialmente, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12. Paulo argumenta que ele cumpriu esse requisito. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo começa assim: Paulo, chamado para apóstolo. Então, Paulo sempre defendeu o seu apostolado, dizendo: eu fui chamado para apóstolo. Tá? E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 7 a 9, Paulo começa a falar da ressurreição e argumenta em favor da ressurreição. E ele diz que Jesus apareceu para Tiago, depois para Pedro, depois para mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais muitos já dormem, mas alguns ainda estão vivos. Interessante, né? Alguns ainda estão vivos. E ele disse: por fim apareceu a mim como que um abortivo. Interessante essa expressão no grego. É como se Paulo tivesse sido abortado, ele demorou para nascer. Tá? E ele fala disso em Gálatas capítulo 1. Quando aprove a Deus que me escolheu desde o ventre, eu já estava lá. E tem um comentarista, acho que o Hendricks, diz o seguinte, que Paulo atrasou o processo por causa da teimosia dele e do ódio que ele tinha para com os cristãos. Eu não creio que Paulo atrasou o processo, porque eu creio que ninguém consegue atrasar Deus. Eu creio que Deus tem tudo sob controle. Né? Eu acho que se Deus for depender da minha boa vontade e da sua para agir, ele deixou de ser Deus. Né? Eu creio que Deus decide e faz. Né? Decide e faz, e ninguém pode impedir o seu agir. Né? Nem agir pode impedir o seu agir. Então, não tem jeito. Deus pode tudo. Então é muito importante esse texto de 1 Coríntios 15, versículos 7 a 9. Uma designação específica dada por Cristo. O termo apóstolo não é comum nos evangelhos, mas aparece em Mateus 10, 2. Ali também há um texto paralelo da escolha dos discípulos, e eles são chamados apóstolos. E Lucas capítulo 6, versículo 13. Tá? Quem foram os apóstolos?
O grupo inicial era formado de 12. Os 11 originais e Matias, que substituiu Judas Iscariotes. Atos 1, 28. Agora é muito interessante, eu não pus aí para vocês, mas eu acho que seria bom você anotar, que em Atos capítulo 6, versículo 2, a Bíblia se refere aos 12. Então Matias estava presente. Atos capítulo 6, versículo 2. Tá? Mas o número e os nomes não ficaram restritos aos 12. E aqui é interessante. Paulo claramente alega ser também apóstolo. Em Atos 14, versículo 14, chama Barnabé e Paulo de apóstolos. Assim já são 14 os apóstolos. Tiago, irmão do Senhor, parece ser chamado apóstolo em Gálatas 1,19, quando Paulo diz: eu fui a Jerusalém e a ninguém vi, senão Tiago, um dos apóstolos. Então, tudo indica que Tiago também. Ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Tiago é considerado com Pedro e João coluna da igreja de Jerusalém. Em Atos 15, versículo de 13 a 21, Tiago exerceu importante papel no concílio de Jerusalém. É ele quem preside o concílio. Algumas questões tinham que ser resolvidas. E uma outra coisa que vamos ver é que Tiago viu o Senhor ressurreto. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 7 a 9, citei aqui agora há pouco. Assim, os apóstolos já são 15. Os 12, mais Barnabé, mais Paulo e Tiago. Agora tem uma questão também sobre Andrônico e Júnia, que aparece aí em Romanos 16, versículo 7. Segundo o Engruden, e eu coloquei para vocês, a primeira coisa que eu coloquei, uma nota de rodapé aí, logo no título do nosso estudo, existem apóstolos hoje, você vai ver que tem o número 1 aí. Depois do ponto de interrogação tem o número 1. Isso leva para uma nota de rodapé lá embaixo no pé da página, de onde eu tirei esse material. É importante dar crédito. Vocês não podem, por exemplo, copiar texto dos outros como se fossem seus. Tem uns pentecostais aí que vivem fazendo isso. Isso é crime. E aí você encontra os livros, eu não vou dizer aonde porque é perigoso, mas você encontra livros e mais livros, e você não encontra crédito de ninguém. Eles copiam tudo, vão plagiando. Tem que ser honesto e dizer de onde você tirou essa informação. Tem coisas aqui que são minhas, é verdade, mas tem coisas que não são, então nós temos que citar a fonte. Então, segundo o Engruden, não há dados suficientes para afirmar, com base em Romanos 16 e 7, que Andrônico e Júnias foram apóstolos. Júnias pode ser nome de homem e Júnia de mulher. Apóstolos aqui podem significar o ofício de apóstolo ou simplesmente mensageiros, como em João 13,16 e Filipenses 2,25. Outros nomes têm sido sugeridos como apóstolos. Silas, que também é chamado de Silvano, e algumas vezes Timóteo. Pode ser que daquele grupo de mais de 500 irmãos que viram o Senhor depois da ressurreição, alguns tenham sido escolhidos apóstolos. 1 Coríntios 15, 6. Entretanto, não há certeza sobre isso. Pode ter havido 15, talvez 16, ou até outros que não foram mencionados no Novo Testamento. Tudo indica que ninguém foi nomeado apóstolo depois de Paulo. E aqui uma coisa que eu não coloquei no esboço de vocês. Paulo mesmo afirma, lá em 1 Coríntios 15, 8, o Senhor por último apareceu a mim. Então, alguns comentaristas bíblicos entendem que essa expressão de Paulo, por último, quer dizer, gente, eu sou o último, depois de mim não vai ter mais ninguém. É como se Paulo dissesse, apareceu a mim por último. Agora, é claro que nós temos ao longo da história da igreja, e mesmo na história do pentecostalismo, pessoas que disseram que viram o Senhor, que foram arrebatadas, e tudo isso. Tá? E isso pode acontecer? Claro que pode. Há precedente bíblico para isso? Claro que existe. Porém, nada desses relatos, dessas experiências, tem o peso daquilo que aconteceu com Paulo. Não é canônico e nunca vai ser, porque não faz parte do cânon das Escrituras. Mas Paulo diz, olha, e por último, apareceu a mim. Está lá em 1 Coríntios 15, 8. Veja o papel dos apóstolos. Qual era a tarefa deles? Primeiro, edificar os santos para a obra do ministério.
E aí entra Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele deu uns para apóstolos e profetas e evangelistas, pastores doutores, porque alguns alegam que ali não são pastores e doutores, porque não tem vírgula no grego. Ali os comentaristas dizem que ali significa pastores doutores. Significa que os pastores têm que ter habilidade para ensinar. Tá? Então, na verdade, não é que o pastor tem que ter título acadêmico, não é isso. O pastor tem que ter habilidade para ensinar. E isso é importante. Tá? Então, os pastores precisam, de fato, se dedicar ao ensino. E vocês já me ouviram falar isso aqui. Pastor que se dedica só para cimento, tijolo, areia, e brita e essas coisas, está fora da vontade de Deus. Tá? Quem foi chamado para o ministério tem que se dedicar à oração e à palavra. Esse é o modelo de Atos, capítulo 6. Tá? Agora, deixa essas coisas de brita, cimento, areia, construir muro, fazer piso, comprar madeira, deixa para outros irmãos da igreja fazer. Tá? Aí entra o trabalho da diaconia. Eles vão fazer esse trabalho e nós, como os apóstolos, temos que nos dedicar à oração e à palavra. É muito complicado quando um pastor sobe no púlpito e fica falando só de coisas materiais. Ai, irmão, a vida está demais. Que sufoco, irmão. Fui no material de construção daqui, fui na outra casa ali, estive lá no gasômetro hoje, irmão, que sufoco. E ele só passa sufoco para a igreja. Quando é que essa pessoa vai chegar no púlpito e dizer: Deus é grande, o Senhor é maravilhoso, tive uma experiência com Ele novamente nesta noite passada, e foi algo refrescante, inovador, restaurador. É preciso passar esse tipo de coisa para uma geração hoje estressada, cansada, e até ensinar o povo a descongestionar a agenda e separar tempo para Deus. Muito importante isso. Então nós vamos ver aí o papel deles, edificar os santos para a obra do ministério. E aí diz assim, ele deu uns para apóstolos, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então isso significa que o ministério não estava restringido apenas a essas pessoas. Qual é a tarefa principal de um evangelista? É ganhar almas? Não, não é. A tarefa principal de um evangelista é preparar outros para ganhar alma. E assim nós vamos ver o pastor também, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O ministério nunca poderá e nem deverá ser desenvolvido apenas pela liderança. É o corpo tem que funcionar. Por isso que Paulo bate sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12. Então o pé reclama: eu sou pé, não presto para nada, não vou fazer mais nada não. E a orelha chega e diz: eu também só fico lá atrás, escondido o tempo todo, não quero ouvir mais nada. Não tem algo no corpo que não seja importante. Tudo tem a sua função. Tudo tem a sua função. Então o pé é importante, e eu tenho até ensinado essa questão, uma das diferenças entre pé e mão. O camarada bota um terno muito, muito bonito, perfume, ele se produz e vai para um banquete. A mão está sempre em evidência, com anel, coisas bem enfeitadas. A mão está sempre cumprimentando. A mão aparece o tempo todo, para cá e para lá. A mão afaga, a mão cumprimenta, a mão conta dinheiro. Já viu o pé ver dinheiro? O pé nunca vê dinheiro, só se tropeçar alguma coisa que caiu. É sempre a mão. Aí o camarada chega lá no banquete, senta à mesa, é a mão que pega nas iguarias, é a mão que está ali tocando naquilo que é muito bom. E os pés, lá na escuridão, dentro do sapato, debaixo da mesa. Ninguém vê o pé. Mas se não fosse os pés, as mãos não teriam ido ao banquete. É verdade. A mesma coisa, olhos e ouvidos. O ouvido poderia reclamar: ninguém olha para mim. É verdade. Quando você pega uma foto, você quer ver a cor dos olhos da pessoa. Que olhos lindos. Eu nunca ouvi alguém dizer:
que orelhas bonitas. Você já ouviu? Eu nunca ouvi. Que orelhas bonitas. Nossa, como eu gostei dessa garota. Ah, tem umas orelhas tão bonitas. Ou como eu gostei desse rapaz, ele tem umas orelhas tão bonitas. Ninguém olha para a orelha. E a orelha muitas vezes está até encoberta debaixo do cabelo. Então a orelha vai dizer, eu não sou olho, não sou parte do corpo. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então todos são importantes para o corpo. Você talvez não tenha visibilidade, mas você é importante. E tem pessoas que Deus colocou no corpo de Cristo para os seus olhos. É Deus quem enxerga, é Deus quem vê. Nada passa desapercebido dos seus olhos. E outra coisa, o papel dos apóstolos. A igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso está em Efésios 2:20. Isso é tão importante que os nomes dos apóstolos estão escritos nos fundamentos da cidade celestial, em Apocalipse 21:14. E ninguém coloca um fundamento no segundo ou terceiro andar de um prédio. E aqui eu quero parar e dizer, esse é um dos versículos que me diz a razão por que não existe apóstolo hoje como ofício. Porque a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o fundamento você só coloca uma vez. Quem é que coloca a base de um prédio no segundo andar, no terceiro andar, chega no quarto? Nós vamos colocar a base de novo. Então, ninguém faz isso. Você colocou a base está lá, aí você constrói em cima dela. Por isso esse versículo de Efésios 2:20, ele é chave para nós aqui. Tá? Porque a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E na letra C nós vamos ver que os apóstolos falaram a palavra de Deus. É o que nós vemos em Efésios 3:5. A palavra que ele nos enviou através dos seus santos apóstolos e profetas. Por causa disso, os apóstolos consideraram seus escritos explicitamente como sendo do mesmo nível de inspiração e autoridade do Antigo Testamento. Eles tinham consciência de que seus escritos também eram as escrituras inspiradas de Deus. E eu coloquei para vocês aí alguns exemplos. 2 Pedro 3:2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha aí, a Bíblia colocando os apóstolos do Novo Testamento no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. 1 Coríntios 14:37 diz, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor e que vos escrevo. O que eu estou escrevendo para vocês é mandamento do Senhor. Olha como Paulo fala, com autoridade canônica, né? Eu diria. E em 1 Tessalonicenses 2:13 diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Mais uma vez, Paulo coloca aqui a sua autoridade, a sua palavra como a palavra de Deus. E tem mais um versículo aqui interessante, que esse é de 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, aqui Pedro está falando do apóstolo Paulo, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha, aqui Pedro reconhece que as escrituras também Paulo fala com autoridade das escrituras que estavam sendo torcidas. Agora, observe aqui está a explicação. Note que a palavra traduzida escrituras, em 2 Pedro 3,16, ocorre 51 vezes no texto grego do Novo Testamento. E ela se refere ao Antigo Testamento. Ou seja, não a quaisquer escritos, mas a palavra de Deus em todas as ocorrências. Deste modo, Pedro explicitamente coloca as epístolas de Paulo no mesmo nível de autoridade e inspiração do Antigo Testamento. Isso é chave para nós. Os apóstolos
em virtude do seu ofício apostólico, tinha autoridade para receber a revelação direta das palavras de Deus e escrevê-las para o uso da igreja. Isso, na verdade, foi historicamente o primeiro critério para que um documento fosse considerado na igreja primitiva como sendo parte do Novo Testamento. Essa pessoa fazia parte, do grupo apostólico. Alguns usam a terminologia colégio apostólico. Fazia parte do grupo apostólico. Então era um dos critérios para receber isso. De onde vem essa febre de apóstolos nos dias atuais? Uma das pessoas que está por trás deste movimento chama-se Peter Wagner. Peter Wagner, um pastor metodista, ele é um PhD, professor no seminário Fuller, em Pasadena, na Califórnia. Foi missionário na América Latina, se não me engano, na Bolívia, por vários anos. Depois voltou para os Estados Unidos e ele começou esse movimento. Aliás, em muitos movimentos, movimento de igreja, crescimento de igreja, movimento apostólico, chamado Fivefold Ministry, o ministério de 5 aspectos, como que querendo restaurar os ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, houve toda uma orquestração por trás disso, e os apóstolos começaram a aparecer. Mas eu vou falar mais sobre isso depois, nas considerações finais. Como viveram os apóstolos? Os apóstolos de Jesus viveram uma vida simples, e eu diria até uma vida pobre. Porque em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 6, quando Pedro e João estão subindo a porta formosa do templo, e o paralítico que estava ali, com mais de 40 anos, ele pediu uma esmola. Pedro e João não tinham dinheiro. Ouro e prata nós não temos. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui hoje. Você conhece no Brasil algum apóstolo que não tem dinheiro? Não, eu vou fazer outra pergunta. Você conhece no Brasil, não quero nem falar lá fora, aqui no Brasil, algum apóstolo que não teria dinheiro para dar uma esmola? Pense nisso. Então, se você comparar os apóstolos da Bíblia com os apóstolos de hoje, a coisa não bate. A coisa não fecha. E por que a igreja brasileira não percebe isso? E por que seus próprios adeptos não percebem isso? Não bate. Eu não conheço nenhum apóstolo pobre. Não conheço. Aliás, os apóstolos hoje estão administrando grandes somas de dinheiro. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, os apóstolos da Bíblia viveram uma vida simples. Uma vida sacrificada, uma vida até de pobreza financeira. Uma outra coisa que nós vamos ver é que os apóstolos da Bíblia, os apóstolos de Cristo, viveram uma vida de renúncia. Por exemplo, olha a palavra de Pedro em Mateus 19, 27. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que os apóstolos deixam hoje? Geralmente eles deixam uma loja que não está vendendo mais, deixam um trabalho que não está mais rendendo, e para abrir uma igreja, porque agora nós vamos faturar. Mas era o contrário. Aliás, a história da igreja marca isso. E até a história da igreja no Brasil marca isso. Muitos pastores, e até na Assembleia de Deus isso é verdade. Eu conheci pastores da Assembleia de Deus que renunciaram os seus bens terrenos para viver pela fé. Isso na década de 70, quando eu me converti. Eu ouvi essas histórias. Mas hoje não é mais isso. Hoje deixa-se, a loja, o negócio, porque está muito difícil, não está rendendo, vamos abrir uma igreja, quem sabe a gente resolve a situação por ali. É o contrário hoje, infelizmente. E aí nós vamos ver essa demonstração, essa disposição para renunciar em Tomé. Aí faltou o acento no Tomé, aí você coloca, por favor. Tomé. Quando aqui aquele evento de Lázaro, estava doente, depois Lázaro morreu, Jesus vai para Betânia, e Tomé diz isso em João 11,16. Vamos nós também para morrer com ele. É muito difícil
você encontrar apóstolos que fazem isso hoje. Outra coisa que nós vamos ver é, os apóstolos eram doutrinariamente equilibrados e confiáveis. Por exemplo, o ano passado, em agosto, a apóstola Valnice Milhomes, ela publicou uma revelação que Deus deu a ela em agosto do ano passado. E a revelação era mais ou menos assim: o Pai me revelou que é possível que a Marina Silva vença a eleição ainda esse ano. O Pai não tem certeza, mas é possível. Quando alguém que se diz apóstolo ou apóstola, quando alguém é um líder evangélico e vem a público dizendo isso, isso demonstra quanto a igreja se distanciou da palavra. Porque se alguém vai verificar a palavra de Deus, vai ver que o Pai não tem esse problema. O Pai não tem certeza, o Pai é possível. Não existe esse negócio com Deus. É possível não existe isso. Então, os apóstolos eram doutrinariamente equilibrados e confiáveis, tanto que em Atos 2,42, a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E agora aqui, eu quero fazer outra pergunta. Vocês conhecem, no Brasil, algum apóstolo que seja doutrinariamente confiável? Eu não conheço. Se alguém conhecer, me avisa depois. Todos eles têm algum desvio doutrinário. Todos eles. E para mim, só o fato de alguém disser, meu título é apóstolo, já é uma demonstração muito clara que há ali um desvio doutrinário. É muito difícil isso. Ou que sejam confiáveis naquilo que falam. Acabei de dar aqui um exemplo. E é muito complicado isso. Na letra D, nós vamos ver que os apóstolos da Bíblia foram chamados para sofrer. Em Atos 1, a palavra de Deus diz assim, Jesus fala assim para os discípulos, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-eis mártires, testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártires. Vocês vão sofrer. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Atos 1:8 estava se cumprindo. Quando Tiago estava sendo degolado, Atos 1:8 estava se cumprindo. Então eles foram chamados para sofrer. E é isso que nós encontramos em Atos 9:16, quando Jesus disse para Ananias, a quem ele deu a tarefa de encontrar-se com Paulo lá em Damasco: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Vocês conhecem algum apóstolo hoje que está sofrendo? Vocês conhecem algum apóstolo ou apóstola que está hoje preso só por pregar o Evangelho? Eu não conheço. A gente conhece, a gente até sabe que acabam indo para a cadeia por causa de outras coisas. Verdade. Então, eu não conheço. Ok? Então foram chamados para sofrer. Os apóstolos hoje, eles têm uma vida simples? Não. Eu acho interessante, porque Atos capítulo 3, versículo de 1 a 6, quando Pedro e João chegaram à porta famosa do templo, não diz que eles chegaram de carruagem, desceram da carruagem para subir no templo para orar. Não, a vida era simples. Hoje os apóstolos têm aviões, têm helicópteros, têm fazendas, têm muitos bois, hein? Tem muitos bois. Às vezes a igreja passa uma necessidade muito grande. Às vezes tem gente na igreja passando fome, mas eles não. Eles têm muito dinheiro. Então eu acho que o rebanho no Brasil está sem discernimento. Não consegue enxergar mais essas coisas. Outra coisa, os apóstolos da Bíblia, os apóstolos de Cristo, serviam de modelo de vida cristã e deveriam ser imitados. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1:
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, Hebreus 13:7 diz que nós devemos imitar a fé dos nossos líderes. Agora eu quero colocar outra pergunta. Você tem coragem de imitar o exemplo de alguns apóstolos hoje no Brasil, ou de todos eles? Você tem coragem? Você está disposto a imitá-los? Porque se você disser que sim, é perigoso você acabar na cadeia, pelas razões erradas. Tem apóstolo que está cumprindo pena, por pedofilia, estupro, e assim por diante. Então eles não servem como exemplo de vida cristã para nós. Então, como, nós já vimos aqui como viver os apóstolos. Agora vamos ver como morrer os apóstolos. As informações abaixo aqui não são precisas e tem muito mais a ver com a tradição do catolicismo romano. Não representam, portanto, verdades bíblicas. Essas informações não estão na Bíblia. Entretanto, elas dão uma ideia da vida de renúncia dos apóstolos do Senhor. André foi crucificado em Ática, na Ásia Menor, numa cruz em forma de X, que passou a ser chamada Cruz de Santo André. Até exalar o último suspiro, continuou admoestando seus algozes. É muito difícil você encontrar na Bíblia um apóstolo recebendo honras da cidade, título honorário, cidadão ateniense, cidadão da Tessalônica, tessalonicense, cidadão colossense. A gente não vê isso. A gente vê o contrário. A turma corria para a praça para dizer: esse homem é uma peste. E era muita resistência. Bartolomeu pregou na Arábia, estendendo sua pregação até a Índia. Alguns afirmam que ele foi amarrado num saco e lançado ao mar, enquanto outros asseguram que ele foi esfolado vivo. Filipe, alguns afirmam que foi terrivelmente apedrejado, e outros afirmam que foi enforcado num pilar do templo em Hierápolis. João, irmão de Tiago, morreu aos 100 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que teve morte natural. Segundo a tradição, ele foi lançado pelos inimigos num barril, num tacho de azeite fervendo, de onde saiu ileso. Lucas também não foi apóstolo, foi um discípulo, foi enforcado numa oliveira na Grécia. Marcos também foi apenas discípulo, foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. Mateus foi ferido por uma estocada de lança ou espada nas costelas, na Etiópia. Paulo, apedrejado e decapitado na Via Óstia, em Roma, por ordem do imperador Nero. Pedro morreu crucificado no ano 67 depois de Cristo, com 75 anos de idade. A tradição conta que ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de morrer como seu mestre. Tem uma alusão sobre isso, ao final da vida de Pedro, em João capítulo 21, versículo 18 e 19. Então diz a tradição, isso não é verdade bíblica, que Pedro estava fugindo de Roma, porque ele estava com medo. E quando ele estava saindo de Roma, ele encontrou-se com Jesus. Jesus estava entrando em Roma. E Jesus perguntou para ele, ele perguntou para Jesus: Covades Domini, para onde vais, Senhor? Aí Jesus disse: estou indo a Roma para ser crucificado novamente. E Pedro entendeu que aquela era a sua vez. Agora chegou a vez de dar a vida pelo mestre. No caso de Estevão e vários outros. Então ele volta e ele vai morrer. Irmãos, isso aqui eu não estou ensinando isso como verdade. Isso é história, isso é tradição, isso a gente ouve muito no catolicismo romano. De maneira alguma estou ensinando isso aqui como verdade científica, e isso nem está na Bíblia. Mas é muito interessante, até para você saber de onde vem esses nomes de filmes aí, covardes e tudo isso, ajuda. E aí nós temos Tiago, o grande, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 da nossa era. Tiago menor, filho de Alfeu, foi jogado de um pináculo. Ao se levantar, alguns afirmam que recebeu uma martelada no crânio. Outros dizem que foi apedrejado até morrer. Tomé, traspassado por uma flecha,
por uma flechada no peito por um sacerdote pagão em Manipur, na Índia. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Matias foi primeiro apedrejado e a seguir decapitado. Barnabé também foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombavam dele enquanto sucumbia. Então está aí. Agora, eu não creio que os apóstolos de hoje estão dispostos a essas coisas. Há muitos deles não. Eu não conheço todos eles, mas muitos do que eu conheço não querem nada disso. Eles estão mesmo atrás da prosperidade, da mansão, do carrão, da boa vida. Afinal, sou filho do rei, eu mereço melhor, Deus me põe por cabeça e não por cauda, em cima e não embaixo, e assim por diante. Nós já conhecemos esses argumentos, né? Bom, considerações finais. Podemos usar o termo apóstolo como adjetivo, mas não devemos usá-lo como substantivo. Podemos dizer Luiz Franciscon, que foi o fundador da congregação cristã no Brasil, aqui no Brasil, podemos dizer que ele foi um apóstolo de Deus. Mas não devemos dizer que o apóstolo Luiz Franciscon. Podemos dizer o mesmo de Daniel Berg e Gunnar Wingre, ou Simonton, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Ashbel Simonton. Ele foi um apóstolo de Deus para o Brasil. Mas nenhum presbiteriano se refere a ele, o apóstolo Simonton. Podemos falar o mesmo de Roberto Cali, que começou a igreja congregacional no Brasil. Podemos dizer que ele foi um apóstolo de Deus, mas ninguém se refere a ele como o apóstolo Robert Cali. Também não existe isso. Tá? Infelizmente, muita coisa que se esconde hoje por trás do título de apóstolo chama-se megalomania, mania de grandeza. E aqui tem uma outra coisa muito séria. Tem muitas pessoas que frequentam essas igrejas porque elas acham que elas estão debaixo de uma autoridade apostólica que vem na linha de sucessão apostólica. E isso não é verdade. Tá? Quem pensa que tem linha de sucessão apostólica é a Igreja Católica e a Igreja Episcopal Anglicana também. Tá? Então, para os católicos, o Papa ele vem numa linha de sucessão, um atrás do outro, desde Pedro até hoje, mas não há nenhuma verdade bíblica em relação a isso. Uma vez, Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses, encontrou-se com um padre nas ruas de Londres. E o padre começou a cutucar o Spurgeon, que era um pregador batista, ele era 5 pontos calvinista, e começou a cutucar o Spurgeon. Pastor, vocês não têm uma sucessão apostólica como nós, né? A gente começa lá em Pedro e vem vindo, né? Ao longo dos séculos, até o Papa atual, né? Aí o Spurgeon perguntou para ele, então, seu padre, o que o senhor acha que eu sou? E ele respondeu para o Spurgeon, eu vejo o senhor mais como Melquisedeque, sem princípio nem fins de dias. Ah, é? Você me vê como Melquisedeque? Então por que você não me entrega os dízimos? Que o Spurgeon ele era muito rápido no gatilho, então você precisa me entregar os dízimos. E ele falou que passados os dias o padre mandou para ele um quarto de uma leitoa, de um pedaço de porco, e falou, será que ele estava considerando aquilo ali um dízimo, né? Mas foi interessante essa conversa. Agora, eu acho que existe megalomania, grandeza. E eu não sei se eu coloquei para vocês, mas se eu não coloquei, o que está para mim aqui é assim, título não é importante. Ministério e servir, sim. Porque muitas vezes títulos revelam as atitudes carnais da pessoa. Irmãos, eu não preciso ser chamado de doutor, de reverendo. Não preciso. Pode chamar de Paulo, de irmão Paulo. Também não ofende, né, irmão? Se você me ofender, eu vou ter que dizer, sou fruto do Espírito. Tudo bem. Mas não preciso de título. Não preciso de anel. Tem ministério aí que até distribui anel para a turma. Aquele lá está numa categoria, aquele outro está noutra categoria. Isso tudo revela o quê? Atitudes carnais. Nós não precisamos disso, são atitudes carnais. Uma vez, um apóstolo aí, ele estava num programa de rádio, aí uma garota ligou para falar com ele no ar. Oi, pastor, que prazer em falar com o senhor, finalmente eu consegui. Qual é o seu nome, minha filha? O meu nome é Mônica. Tá bem, Giovana. Muito prazer em falar com você, Giovana. Não, pastor,
O meu nome não é Giovana, o meu nome é Mônica. E eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Foi a resposta dele naquele programa de rádio. Então você vê que essa é uma atitude muito pobre, muito carnal dessa gente, infelizmente. Tá? Os títulos, para que serve? Para que serve? Tem tanto malandro hoje, com o título de bispo, de apóstolo, e tem tanta gente que só Deus conhece, que não tem título nenhum, que ninguém conhece, e que os olhos de Deus olham para aquela pessoa com alegria, com alegria. É isso que importa, é viver para agradar a Deus, é viver para ter comunhão e intimidade com Deus. Outra coisa, nenhum vulto na história da igreja admitiu ser chamado apóstolo. Então, se você pegar aquela turma desde o início, Agostinho, Orígenes, Crisóstomo, grandes vultos, Papias, Clemente e vários outros, ninguém quis ser chamado apóstolo. Tertuliano, defensores da fé, jamais admitiram ser chamados apóstolos. E aí você pega outros ao longo da história, Wycliffe, John Hus, ou John Hus, na Alemanha, Lutero, Calvino, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards. Ninguém deles, Moody, ninguém admitiu ser chamado apóstolo. E aí eu pergunto, mais uma pergunta que eu quero colocar para vocês hoje. Vocês conhecem algum apóstolo que está no nível de John Wesley, de Lutero, de Calvino, de Agostinho? Tem algum apóstolo no Brasil que tem o nível dessa gente? Não tem. E se essa gente da história da igreja, que foram vultos, protagonistas da história da igreja, jamais admitiram serem chamados apóstolos, por que eles querem fazer isso hoje? Megalomania, mania de grandeza, uma forma de manipular as pessoas. Não tem base bíblica para isso. Assim como no Antigo Testamento existiram falsos profetas, isso está, por exemplo, em Deuteronômio 18, versículos de 21 e 22, isso está em Deuteronômio 13, versículos de 1 a 3, também existiram falsos apóstolos no Novo Testamento. E eu li aqui hoje, no início da reunião, foi a primeira leitura bíblica feita aqui hoje à noite, Apocalipse 2:2, quando o Senhor diz para a igreja de Éfeso: vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e vocês o descobriram que eles são desonestos, eles são mentirosos. E eu quero terminar dizendo, é importante salientar que o ministério dos apóstolos continua na igreja hoje. Não em pessoas que se denominam apóstolos, mas no Novo Testamento. Cada vez que a palavra de Deus no Novo Testamento é lida e proclamada, o ministério apostólico cumpre o seu papel. Os apóstolos do primeiro século vivem hoje na igreja através da palavra que nos foi dada por Deus por intermédio deles. Amém? Então nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos e depois eu vou responder algumas perguntas, as que eu souber. As que eu não souber, não posso responder. Tá? E vocês não cobrem de mim. E eu devia ter colocado isso logo no início da palestra. Nunca se esqueçam, toda vez que você vier aqui, lembre-se de que ninguém tem uma teologia perfeita, eu também não tenho. Tá? Então eu gosto muito do que está lá em Apocalipse 21:14, a cidade tem 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Tá? Agora os demais que surgiram, no sentido de serem enviados, Paulo é uma exceção, com certeza, os comentaristas bíblicos concordam nisso, tá bem?